Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Amanda, né? Tô fazendo parte da equipe aí de metrologia e morrendo de saudade, doida para voltar para a sala de aula, tá bom? Um beijo para todos vocês. Gente, muita gente talvez não me conheça, né? Porque eu já estou um ano afastada das aulas, mas eu sou a professora Bianca, eu ministro aulas de gestão, controle de qualidade, e nesse momento eu estou afastada de licença porque eu estou fazendo um doutorado. Mas estamos aqui para poder auxiliar, uma força coletiva para poder fazer com que vocês não desistam do curso, continuem. É um momento difícil para todo mundo, para vocês e para a gente, mas unidos a gente vai conseguir. Sou a professora Eduarda, né? A maioria não deve me conhecer, estou afastada há bastante tempo, segunda licença maternidade seguida, mas quando eu estava na ativa, né, me estava aulas de calibração, de tratamento de dados, de SMS. Um abraço para vocês aí, prazer, para quem não me conhece. Oi, sou a professora Miriam. Eu sou a professora Nilmara, atualmente estou na coordenação do curso técnico de metrologia, mas dou aula de praticamente todas as disciplinas aí do curso. Quando tem um buraco a gente está tampando, e sou muito feliz por estar na frente dessa equipe, porque essa equipe também é maravilhosa. Oi, pessoal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Norma, estou substituindo a professora Bianca. Estou junto com vocês na disciplina de tratamento de dados. Olá, amigos! Eu sou o Islam, para aqueles que não me conhecem. Dou aula na disciplina de metrologia mecânica 1, 2, calibração industrial 1, 2 e também outras disciplinas. Eu sou meio que também um quebra-galho aí. E seja bem-vindo, Brasão! Obrigado, gente. Sim, eu faço planejamento no curso de metrologia. Boa noite, todo mundo. Sou Leandro Brazão, sou professor. Normalmente, período sim, período não da metrologia, em aulas de eletricidade básica, de eletrônica, mas eu ajudo um pouco mais no time de eletrotécnica, por isso que eu sou auxiliar na metrologia. Vou realizar aí com vocês, eu não sei se vocês ficaram sabendo, né? Mas nós realizamos um planejamento inicial de fazer o nome do nosso encontro por meio de uma enquete do Google Forms. Não sei se vocês participaram, se vocês ficaram sabendo, mas nós sofremos um ataque de hacker, né? Nós fomos bulinados pelo sistema. Alguém ou o sistema por si só travou, né? E aí tivemos várias votações contínuas em segundos bem curtos, né? E aí a gente percebeu que a nossa votação a gente não poderia considerar a resposta com base no resultado daquela votação. E a gente decidiu fazer melhor, né? A gente falou o quê? Vamos fazer a votação durante a live online, porque aí só vai poder ter direito a voto uma pessoa, né? Então aqui, ó, a gente voltou com a enquete do nome de encontro. Agora a gente já tem um batizado aí, né? Para o nosso encontro. Foi o que eu falei. O nosso encontro vai se chamar Bate-Papo Metrológico. Obrigada aí, tá, gente, pela participação de vocês na enquete. E aí, então, aqui, né, o nosso tema de hoje é a importância da metrologia na pandemia. Aqui estão todos os nossos professores da nossa equipe. O nosso aplicativo foi o nosso material de divulgação. A gente vai divulgar isso novamente para o próximo encontro também. E a importância da metrologia, a professora Miriam vai falar sobre a hierarquia metrológica, a professora Bianca vai falar sobre o papel do Inmetro no combate ao Covid-19, a professora Norma vai falar sobre a importância da estatística em tempos de pandemia. Esses são os 3 temas abordados no encontro de hoje. Os próximos 3 temas que eu vou falar são os temas do nosso próximo encontro, tá? A professora Paula vai falar sobre a ferramenta da qualidade no cenário da pandemia. A professora Amanda vai falar sobre gestão de saúde e segurança. E o professor Wislam vai falar sobre medição de temperatura na pandemia. Bom, então vamos iniciar aí. Então, deixa eu me apresentar de novo, que eu acho que agora vocês me ouvem melhor. Eu sou professora Miriam, professora de metrologia industrial. Desejo boa noite a todos vocês, espectadores. E vou tentar falar brevemente sobre a hierarquia, tá? Já adianto que eu não sou especialista, mas dá para ter uma noção inicial do que a gente quer fazer aqui nesse bate-papo, né? Focando um pouco muito no que tem se falado na mídia. E, gente, eu queria iniciar, então, o nosso primeiro slide aí, pode passar, por favor, para falar com
dois órgãos e duas autarquias, melhor dizendo, de muita importância nesse momento de pandemia, que é a Anvisa e o Inmetro. Por que eu escolhi falar deles? Primeiro, gente, porque esses dois caras eles têm atribuições e competências individuais e têm se misturado muito e confundido o que compete a cada um. Então, a gente vai começar aqui separando dois universos que compreendem essas duas autarquias, beleza? Muito bem. No primeiro slide aí, à sua esquerda, você vai encontrar essa pirâmide aí, onde nós temos a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela foi criada pela Lei 9.782 de 99 para promover a saúde da população no que tange à sua competência. Ela vai ter aí que normatizar, controlar, fiscalizar produtos, substâncias e serviços de interesse para a saúde. Como vocês podem ver aí na pirâmide, pessoal, ela está sob o domínio do Ministério da Saúde e abaixo dela a gente tem as Suvisas, que são aí as entidades estaduais, e as visas locais que estão aí nos municípios, ok? Bom, do lado direito, eu vou trabalhar a parte de Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Então, como vocês podem ver aí, essa pirâmide, entre aspas, né, é um organograma a qual o Inmetro vai estar vinculado, ela é bem mais complexa em termos de hierarquia. Tendo aí um campo diplomático e outro só para atividades técnicas. E o Inmetro vai aparecer aí embaixo, onde está escrito Institutos Nacionais de Metrologia, que, por sua vez, vão estar ligados ao BIPM, que é o nosso órgão executivo, cuja missão é assegurar a uniformidade mundial das medidas físicas. Eu não vou me ater tanto a essas siglas que aparecem aí, porque explicar cada órgão foge do assunto básico que a gente tem que discutir aqui hoje e demandaria muito tempo. Então, nós vamos agora para o slide 2. No slide 2, pessoal, vamos resumir então o que eu falei anteriormente. O que o universo do Anvisa deseja? Tratar os riscos decorrentes de produção e de uso de produtos e serviços voltados para a área da saúde. E o universo do Inmetro vai trabalhar, então, as medições que promovam confiança à sociedade, claro, e a competitividade ao setor produtivo, ok? Muito bem. Olhando essa outra pirâmide aí, ela é uma pirâmide complementar àquilo que vocês viram aí anteriormente, a partir do Inmetro, porque, do ponto de vista hierárquico, é dessa forma que a gente localiza aonde estão os laboratórios de calibração e ensaios, seguidos pelos laboratórios de chão de fábrica, que constituem essa hierarquia de base aí que a gente tem. O que a gente tem que dar ênfase também, pessoal, é a essas 3 setas que aparecem aí, que é onde a gente tem a rastreabilidade, onde eu conheço toda a cadeia de medições, a disseminação do conhecimento e o quê? A comparabilidade das medições, sempre numa forma crescente e contínua. Ok, mas em termos de pandemia, o que é competência do Inmetro? Que ações foram adotadas nessa fase? Então, aí no slide 3, eu vou me ater um pouquinho, pessoal, nesse foco da contribuição do Inmetro, tratando dos equipamentos eletromédicos, que é onde a gente vai linkar com a questão dos ventiladores pulmonares. Outra coisa interessante que a gente vai fazer também é a conexão com a Anvisa, porque embora sejam universos e autarquias diferentes, elas se complementam através das suas ações. Então, em linhas gerais, para localizar vocês, a Anvisa regulamenta e o Inmetro conduz um processo de certificação desses equipamentos eletromédicos sobre o Sistema de Vigilância Sanitária, com base no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, que é o SEBAC. Ok? Bom, por que eu estou falando disso tudo?
Porque para uma empresa ter o registro de um equipamento eletromédico na Anvisa, é necessário que ele tenha certificação que é obtida através de organismos certificadores, que a gente conhece como OCPs, que são, por sua vez, acreditados pelo Inmetro. Então, exemplo dessas OCPs é a TUV, a UL e assim por diante. A gente tem vários organismos desse tipo. Bom, o que a gente tem no momento? Nós temos um quadro grave de pandemia, onde você tem uma urgência na produção dos ventiladores, dos respiradores. E, pessoal, o processo de certificação acabou se tornando, digamos, um dificultador e trazendo aí uma questão burocrática e dificultando o processo. Então, o que o Inmetro faz? Ele enxerga essa dificuldade e, no sentido de melhorar as coisas, ele estabelece, baixa então a portaria número 102, que está aparecendo aí para você no seu vídeo. O que essa portaria faz? Ela suspende a compulsoriedade, ou seja, a obrigatoriedade de você ter essa certificação. Reparem que, olhando aí na nossa linha do tempo, essa portaria foi baixada menos de um mês após o primeiro registro de Covid no Brasil. Então, está dando destaque aí a uma ação imediata, praticamente, do Inmetro. Bom, 7 dias após, ele baixa a portaria 111, que é complementar também, porque ela flexibiliza as atividades de avaliação da conformidade por atividades remotas durante um período aí de 6 meses, porque é em caráter provisório, tá, pessoal? Isso aí está valendo enquanto a gente estiver nesse regime especial, ok? Passando, então, a slide 4, eu trouxe rapidamente, porque a professora Bianca vai falar um pouco mais, o exemplo do álcool gel. É um exemplo que eu trouxe para trazer essa interseção dessas autarquias. Por quê? Cabe ao Inmetro e ao SIBAC tratar a respeito das embalagens destinadas ao envasamento do álcool gel. Ok? Então, de acordo com as normas corretas, você tem que ter esses selos aí presentes na embalagem, ok? Já o álcool gel, pessoal, ele vai atender, então, a resolução 347 RDC da Anvisa e vai tratar do álcool em si e de uma farmacopeia específica. Então, vejam bem, no único produto, eu tenho interseção desses dois universos. Tá legal? E, para encerrar, pessoal, eu trouxe um pouquinho do universo internacional para a gente dar uma contextualizada, porque nós estamos falando de hierarquia, e nós temos órgãos de destaque que, de certa forma, estão também tomando ações e disseminando essas ações enquanto organismos para todos nós, né? Enquanto campo. Então, a gente teve uns dias atrás, Numara, pode passar o slide, por gentileza? Agora sim, muito bem. Então, esse slide que você está vendo aí, nós temos a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial, tá, ok? Que é a UNIDO, que é aí um grupo voltado para a liderança no cenário do desenvolvimento industrial. Então, na perspectiva da UNIDO, o que tem sido feito nessa época de pandemia? Um diálogo de especialistas em resposta a essa crise, considerando como destaque, pessoal, a questão da sustentabilidade, porque a gente está gerando muito lixo hospitalar, a questão das consequências econômicas para a indústria em curto prazo, porque você tem uma cadeia de crises na saúde, no comércio, nas bolsas de valores. Então, tudo isso assim, interfere no final na questão da indústria, ok? Bom, saindo da UNIDO, eu vou passar para a ISO, tá ok? A ISO, ela diz o quê? Ela está desenvolvendo aí, junto com a IEC, uma distribuição gratuita das normas que apoiam ações contra a Covid-19. Então, essas normas estão sendo disponibilizadas gratuitamente, ok?
Também atua no controle de qualidade com flexibilizações, assim como o Inmetro fez aqui no Brasil. E também, gente, criou uma plataforma onde os membros compartilham as suas experiências e boas práticas numa época onde você precisa aí se readaptar à nova realidade, ok? Então, eles estão em adaptação constante. Então, essas são as palavras da ISO nos seus representantes. E, por último, o BIPM, que é o nosso órgão executivo maior, assim, de destaque, eles estão operando remotamente, ok? Já que as atividades físicas estão comprometidas dentro dos laboratórios. Então, concentrando as análises nos bancos de dados, ok? Porque essas medidas elas ficam registradas. Então, estão atuando no sentido também de planejar protocolos para essa fase epidêmica e planejando também, pessoal, intercomparações futuras de alguns materiais de referência para anticorpos e antígenos, que vai tratar muito na questão dos testes rápidos, que é o que está demandando muito resultado assertivo, no sentido de você ter confiança naqueles testes, ok? Ainda tem muito problema com falsos positivos nesse sentido. E eu queria deixar uma frase aqui que o Andy Hanson, do BIPM, colocou para nós que eu achei muito impactante nesse momento. Então, ele diz que nunca foi tão importante acertar medições como agora. Em tudo que há metrologia, se você não recebe uma medição correta, você terá um desastre absoluto. E é isso que a gente precisa agora. Para encerrar minha fala, juntando essa questão hierárquica. Todos esses órgãos que eu falei aqui e tantos outros que estão nessa luta, nessa época de epidemia, se posicionam no mesmo sentido, de união, compartilhar informações e seguir sempre no sentido de melhorar as medidas, de trabalhar com o cenário que nós temos para superarmos o quanto antes dessa fase complicada. Tá ok? Muito obrigada. Meu nome é Bianca. Assim, não sou especialista no Covid, né? A gente fez algumas pesquisas antes de começar. E meu intuito foi trazer as medidas do Inmetro para acompanhamento e enfrentamento da pandemia do Covid, né? Então, como a metrologia está atuando nessa parte? Dando um pouco do histórico, né? Não vamos entrar aqui em nada de política, não é essa a intenção de que se foi culpa da China, se não foi, não é esse o mérito da questão, né? Foram alguns levantamentos históricos, né, que a gente fez para a apresentação. Então, o primeiro caso oficial de Covid-19 foi de um paciente hospitalizado no dia 12 de dezembro de 2019 em Wuhan, que foi a cidade que começou na China. Mas estudos retrospectivos detectaram um caso clínico com sintomas da doença no dia 1º de dezembro. Já o primeiro artigo científico publicado algumas semanas depois pelos pesquisadores chineses descreveu o caso de um paciente de 41 anos admitido no Hospital Central no dia 26 de dezembro. Quais eram os sintomas? O fluido bronquialveolar continha um vírus cujo genoma mostrou uma relação filogenética com coronavírus causados pelo SARS e pelo MERS. SARS, gente, é o Síndrome Respiratória Aguda Grave. Essa síndrome ela não é nova, ela já surgiu em 2002 e 2003, tá? E o vírus, denominado antigamente de WHC e CV, e hoje já é chamado como SARS-CoV-2, mostrou alta similaridade genômica com um vírus obtido através de um morcego coletado na China. Esses resultados surgiram com esse coronavírus. A gente pôde observar que foi origem do morcego. Porém, várias evidências excluem a hipótese de que o Covid-19 tenha sido de origem laboratorial. Apesar da gente escutar muito, né, isso. Inclusive, a gente já escutou até de políticos do Brasil e até dos Estados Unidos acusando, né, os laboratórios da China. O laboratório da China que mexe com vírus é o Instituto de Virologia de Wuhan, que fica justamente na cidade onde apareceu, por isso que se indaga tanto sobre isso.
Esse instituto, ele tem uma coleção de cepas de vírus, a maior cepa de vírus da Ásia, que chega mais ou menos a 1,5 milhão de vírus. Mas ele é um laboratório P4. O que isso significa? É uma instalação de mais alta segurança. Por exemplo, eles têm o vírus do Ebola lá dentro. Só para vocês terem uma ideia de parâmetro, o nosso laboratório, um laboratório de química da história, é um laboratório P1. Um laboratório da Fiocruz, por exemplo, é P2, P3. Só existem no mundo 30 laboratórios P4 e o Brasil não está incluído nele, ok? Então, em dezembro de 2019, iniciou um surto que atingiu cerca de 50 pessoas na cidade de Wuhan, na China. A maioria desses pacientes tinha sido exposta ao mercado, né, de Wuhan, e esse mercado comercializa frutos do mar, mas também animais silvestres, frequentemente vendidos vivos ou abatidos no local. Contudo, vários pacientes desse surto iniciaram, né, não tiveram relação epidemiológica com o mercado, abrindo assim a possibilidade de outras fontes de infecção. Então, a princípio, se deu que o problema seria do morcego. Então, poderia vir justamente desse mercado. Só para ressaltar, é uma cultura chinesa, né? Eles consumirem esse tipo de animais, né? Só que é um lugar que não tem nenhum tipo, né, de cuidado sanitário, nem algo do gênero, né? Mas como é um país de sobreviventes de guerra, é disso que eles sobrevivem, né? E a gente sabe que outras doenças já vieram de origens animais, né? Então, a princípio, foi transmitido, né, a primeira cepa foi vista e foi transmitida através do morcego. Cerca de 96% do corona foi de morcego e 80% do SARS, que era a síndrome respiratória. Em 31 de dezembro, a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, foi alertada sobre vários casos de pneumonia na cidade de Wuhan e na República Popular da China. Tratava-se de uma nova cepa, né, algo que não era conhecido no mundo inteiro, que foi chamado de coronavírus, que não havia sido identificada antes por nenhum ser humano. Foi justamente chamado de Covid-19 por ser um coronavírus descoberto em 2019. Somente em 11 de março, a Covid-19 foi caracterizada na OMS como uma pandemia. O termo pandemia, gente, se refere à distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade. A designação reconhece que, no momento, existem surtos de Covid em várias países e regiões do mundo. Não é o caso da gente se alarmar, nem não tomar cuidados. Pelo contrário, quando a OMS ela vai e diz que tem uma pandemia, primeiro se faz o uso de planos de contingência, né? Que o primeiro foi justamente isso, fechar escolas, né? Evitar aglomerações, shows cancelados, né? Mas também tem um lado dos protocolos. Os protocolos não é que eles sejam tirados as regras, mas eles são suavizados. Por quê? Se a gente for seguir todas as regras, vai se demorar muito para se ter vacinas e drogas que, né, a gente precisa emergencialmente. Tá? Então, alguns protocolos, nesse momento de pandemia, eles podem ser quebrados, como foi o caso até do que a Miriam colocou, e eu vou colocar mais adiante em relação a respiradores, luvas, máscaras, etc. Com o surgimento da pandemia, houve primeiro a capacitação na realização de diagnóstico. A gente se orgulha muito porque a Fundação Oswaldo Cruz, né, junto com o Ministério da Saúde do Brasil, fez um treinamento para os 9 países, né, da América, sendo eles a Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai. Ou seja, nós disseminamos, né, justamente esse ensaio, né, como diagnosticar esse Covid, tá certo? Aqui eu coloquei uma setinha aqui para mostrar o nosso representante do Brasil. E aí, com essa disseminação, a gente começou também a fazer no Brasil. Antigamente, somente o Instituto Biomanguinhos e a Fundação Oswaldo Cruz faria esses testes. Depois, foi passado para os 27 laboratórios centrais de saúde pública, que são chamados os LACEN. Para vocês verem, no começo, né, quando começou a pandemia lá em março, a gente tinha uma demora de 7 a 10 dias para o resultado. E olha que o número de infectados era muito menor. Imagina se a gente continuar
continuasse com com somente esses laboratórios, né, ou somente com algumas metodologias de teste. Isso não pode ocorrer. Uma coisa importantíssima, complementando o que a Miriam falou, o Inmetro ele não atua na aprovação do álcool em gel. E muita gente acha que é o Inmetro que tem que fiscalizar e etc, e não é. Na verdade, isso é um papel da Anvisa. O Inmetro ele atua, sim, na embalagem do álcool em gel. Porém, houve uma portaria, né, tanto da Anvisa quanto do Inmetro, onde teve uma isenção temporária de registro, notificação e licenciamentos sanitários, visando reforçar o enfrentamento do Covid. Ou seja, durante um período que justamente as empresas elas não teriam condições, né, de fornecer tanto álcool em gel para a população, e a fim disso diminuir, né, o contágio, houve uma autorização de vários locais para produzir esse álcool em gel, né, de uma maneira muito mais simples, né? Mas lembrando, gente, que o principal não é o álcool em gel, e sim a lavar as mãos com sabão e etc. E evitar ao máximo levar as mãos à boca, ao nariz e aos olhos. Eu vejo muita gente usando máscara, levando a mão no olho. Não adianta absolutamente nada. Aí, falando mais um pouquinho sobre o álcool em gel, a gente tem uma ação muito importante do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, de 5 campos nossos que estão produzindo álcool em gel. A gente já teve autorização da Anvisa para isso. A gente, a princípio, começou a produzir para uso próprio, né, para os nossos próprios campos, mas isso também foi disseminado, por exemplo, para motoristas de aplicativos, de ônibus, de taxistas, né, pelo Detran, abrigo de idosos, projetos sociais, postos de saúde, entre outros. Até porque o consumo do produto no Rio de Janeiro tem deixado as prateleiras de supermercados ou farmácias vazias ou um custo muito elevado, onde não é acessível para todo mundo. Uma coisa que é legal a gente falar é que o método deixa de exigir uma certificação compulsória para determinados produtos para a saúde, né? Aqui a gente tem 3 portarias, né, que a gente colocou como fundamentais, por exemplo, sobre luvas cirúrgicas, sobre luvas de proteção contra agentes biológicos e equipamentos de proteção individual, alguns EPI. A certificação compulsória é um mecanismo de avaliação de conformidade necessário para a obtenção do selo de identificação de conformidade. Com essa suspensão, as empresas que fabricam esses produtos acima mencionados poderão optar por não obter essa certificação, porém, são obrigadas a manter registros de requisitos técnicos de referidos produtos. Por que isso foi bom? Porque a gente conseguiu, né, importar muito desses produtos, inclusive da China, onde a gente sabe que é um país que não tem muito controle nessa parte de certificação, mas a gente conseguiu fazer muito essa importação. Primeiramente, até porque os chineses já têm um conhecimento maior, já que os casos foram desde dezembro, né? E segundo, também porque realmente é um produtor mundial em ascensão muito grande. Em relação aos ventiladores pulmonares, o Inmetro ele não faz nenhum tipo de aprovação nesse momento, mas qual foi a ajuda do Inmetro que foi fundamental, né, do Laboratório de Compatibilidade Eletromagnética da Diretoria de Metrologia Legal? Ele está fazendo vários testes, que são ensaios de imunidade previstos para esses tipos de equipamento. E eles são feitos de forma gratuita. Nesse momento, foi um apoio de cooperação da COP com o FRJ, né? E o que são vistos nesses testes? Justamente dá perturbações eletromagnéticas como ambiente cotidiano, no nosso ambiente cotidiano, como, por exemplo, irradiações, aparelhos de TV, rádio e celulares, utilizando sempre a norma. Vale lembrar que o Inmetro está aberto para que outras instituições o procurem para que ele também faça esses testes. Eles são extremamente importantes para verificar se existe alguma falha, né, e aprimorar esse dispositivo antes que eles entrem nos hospitais. Outra iniciativa importante do Inmetro foi disponibilizar um equipamento que tem uma precisão imensa, que justamente ele vai auxiliar, que é um equipamento multiusuário ABI 7500, que ele vai auxiliar muito o Biomanguinhos a aumentar a capacidade de produção de kits diagnósticos. Hoje, com esse equipamento, a gente vai conseguir que uma quantidade mínima de amostras a gente consiga, mesmo assim, pegar o vírus. Isso é fundamental no momento, já que a gente precisa, quanto mais eficiente for o diagnóstico, e não termos falsos negativos ou falsos positivos, como vou falar adiante. O cenário atual no Brasil, não só no Brasil, mas em alguns países também,
relação à testagem é muito baixa, né? Muito mais do que o necessário, pela complexidade da coleta e do processamento de amostras, exigindo maquinário especializado e reagentes que estão sendo requisitados pelo mundo inteiro. Então, gente, imagina, os insumos, a maioria dos insumos vem da China. E a China está tendo que atender basicamente o mundo inteiro nessa pandemia. Então, nem sempre os insumos vão chegar até nós. Então, o que acontece é que mesmo o Brasil comprando testes rápidos e tudo, acaba não chegando. E a gente ainda não tem capacidade de realizar tantos testes ainda aqui no Brasil. Por isso, é importante que a população tenha essa consciência também do isolamento. Hoje em dia, a gente tem 2 tipos de testes fundamentais. Um detecta o vírus no indivíduo infectado e outro detecta anticorpos contra o vírus em quem já teve a infecção. Estes testes são de suma importância em todas as fases da pandemia, para criar uma estratégia de liberação do indivíduo para o retorno das suas atividades. Então, não basta só eu saber que eu fui contaminada, eu tenho que saber também que hoje eu não transmito mais o vírus, para que eu saia do meu confinamento e consiga retornar ao trabalho. Então, entre os testes mais conhecidos, a gente sabe que hoje a gente tem mais de 20 testes aprovados, né? Modelos de teste, mas os 3, eles visam mais ou menos a mesma coisa. O primeiro é que a gente chama de identificação do RNA, que é feita através de um cotonete, né, que é colocado na narina, né, e essa amostra mucosa, ela vai ser justamente analisada e verificada se existe o vírus. E a outra é por meio de sangue, né, a sorologia. O teste rápido, gente, eles já estão sendo disponíveis nas farmácias, né? A gente fez uma pesquisa antes de começar essa live, ele está custando em volta de R$100, R$200, mas não é qualquer farmácia que pode aplicar o teste. É o teste que vocês veem aí, que parece um teste de gravidez ou de ovulação, mas ele não pode ser levado para casa e ser feito o teste. Ele tem que ser feito na farmácia junto com o farmacêutico. Então, para isso acontecer, o espaço ele tem que estar todo preparado para que isso ocorra, para justamente não ter também a contaminação desse farmacêutico. Então, também não vai ser em qualquer farmácia que a gente vai encontrar esse tipo de teste, só para deixar claro. Além disso, esses tipos de teste, normalmente, ele não tem uma sensibilidade acima de 90%. Então, eles podem causar falsos positivos e falsos negativos. E uma outra curiosidade é que esses tipos de teste feitos, eles não entram na contagem de pessoas contaminadas, tá certo? Pelo governo. Ontem foi falado na live do Inmetro, não sei se todo mundo assistiu, foi bem interessante, né? Mas foi falado pelo Dr. Valnei sobre o CCQM. Vou dizer um pouquinho o que é o CCQM, né? A metrologia química ela é muito nova, ela surgiu no mercado mundial em 1993, e a metrologia biológica, né, ela é mais nova ainda, tanto que ela não tem um comitê só dela, né? Ela tem um subcomitê dentro da química. O comitê da química é o CCQM, que é o Comitê Consultivo de Quantidade de Matéria. O CCQM ele já está realizando uma comparação para o genoma do vírus. Por que esse sequenciamento, né, do genoma ele é tão importante? Porque possibilita o desenvolvimento da vacina e de drogas para tratamento, tanto em pessoas infectadas como no futuro para pessoas que não se infectarem. A primeira coisa que a gente fez foi o sequenciamento do nosso genoma. Apareceu até no Fantástico, né, as duas pesquisadoras, etc. Suma importância para a gente. E com esse sequenciamento se determinou que o nosso vírus não é semelhante ao da China. Ele é muito semelhante ao da Europa, principalmente o da Alemanha e da Inglaterra. Então, ou seja, a maioria das pessoas contaminadas aqui não foram de pessoas que vieram da China, e sim da Europa. E esse sequenciamento viral é o início dos estudos. Então, o que a gente vai ver mais adiante? É que a metrologia vai ajudar na medição, na comparabilidade e na igualdade, né, dessas medições. Aqui eu trouxe um gráfico para quem não conhece, né, de como é feita essas comparações, né? Elas são chamadas de Key Compare, são comparações chaves, e são institutos nacionais de metrologia que participam dela, ou os órgãos designados, como aqui no Brasil a gente tem o RD e o Observatório Nacional, tá certo? Então aqui a gente tem embaixo o nome, né, do Instituto Nacional de Metrologia, ou às vezes tem dizendo o país, o seu resultado junto com a sua incerteza, tá certo? Então, aí a gente vê a importância, né, que a gente tem em medir corretamente para que sejam realmente geradas vacinas e que essas vacinas não sejam só um RNA daquela localidade, mas que sim elas consigam contemplar o maior número possível da população mundial.
Então, gente, foi essa a minha contribuição. Espero que eu tenha auxiliado você. Obrigada. Atenção nesse primeiro momento com vocês, fazer uma reflexão sobre a importância da estatística nesses tempos que a gente está vivendo. Podemos seguir. Sabemos que o conhecimento baseado em números, eles nos permite, por exemplo, a compreender a mutação do vírus, bem como estimar o impacto causado pela doença, verificar como medidas protetivas podem diminuir a quantidade de vítimas. Bem, dentro das medidas protetivas listadas aí abaixo, pessoal, qual que vocês acreditam que é a medida mais necessária para diminuir a incidência da doença no nosso estado, no nosso país? A medida a ser tomada ali, ela vai gerar uma consequência. Então, apenas destacar isso, que há consequências ao adotar uma medida ou outra como a mais necessária. As pessoas votaram, em sua grande maioria, que a medida protetiva mais que elas desejariam, né, que seria mais eficiente, seria o distanciamento social e, em segundo lugar, o isolamento social total. Então, considerando a reflexão do slide anterior, instituições, pesquisadores, a sociedade civil como um todo, eles buscam analisar o comportamento da doença no decorrer do tempo em uma determinada região para a tomada de decisões. Okay? E aí eu vou pedir a vocês que respondam mais uma questão. Vocês sabiam que existem já alguns estudos em andamento para analisar o comportamento da doença no Brasil? 18 pessoas responderam que sim e 11 pessoas responderam que não. Mais que a metade, né, conhecem que tem um estudo relacionado a isso. Realmente já temos estudos em curso. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês alguns dos estudos que estão sendo feitos. Bem, e aí, seguindo, nós temos que, para a gente poder conseguir analisar o comportamento da doença, para a gente poder tomar decisões, nós precisamos, os estudiosos precisam de dados. Bem, e o que são dados, né? Dados são elementos puros, quantificáveis sobre um determinado evento. E aí eu pensei, para poder ficar algo contextualizado com o que a gente está vivendo, e mostrar para vocês o que eu quero dizer com essas palavras. Então, quando eu falo aí em elementos puros, eu estou falando em nome, idade, ok? Isso, gente, dentro de um determinado evento, como, por exemplo, os casos confirmados da doença aqui no nosso estado, ok? Aí eu chamo a atenção de vocês para o fato de que esses eventos, né, eles estão relacionados ao universo que temos de investigação. E que universo é esse nessa nossa ilustração? Corresponde aos indivíduos que, ao apresentarem sintomas da doença, procuram ajuda médica na localidade do estado do Rio de Janeiro. Mas como esses dados eles são obtidos? Vocês já pararam para poder pensar nisso? Bem, a coleta de dados ela é realizada primeiramente de modo direto através de fichas de identificação, fichas de notificação individual, okay? Similar a essa que eu estou apresentando aí para vocês. Essas fichas elas são preenchidas pela unidade que realizou o atendimento ao indivíduo. Importante destacar, gente, que essa ilustração é apenas um modelo dentre as fichas individuais de notificação apresentada pelos agentes aptos em realizar o atendimento do indivíduo. E quando eu falo aqui agentes aptos em realizar o atendimento, do que eu estou falando? Eu estou falando das UBSs, né, das nossas unidades básicas de saúde, da UPA, dos hospitais e etc. e tal, unidades que realizam o atendimento. Bem, cada agente, ele deve encaminhar essas fichas que são preenchidas em suas unidades ao setor de vigilância epidemiológica municipal. Este setor de vigilância epidemiológica, por sua vez, ele vai reunir as informações encaminhadas pelas unidades de saúde em um único documento por paciente. Então, vejamos, o paciente ele pode, no primeiro momento, ir na UBS, agravou um pouquinho, a unidade que está próxima é uma UPA,
ou agravou muito, ele ia ao hospital, então ele vai ter várias fichas, né? Porque cada agente desse vai encaminhar a ficha desse indivíduo para a unidade epidemiológica, e essa unidade epidemiológica, ela vai transcrever essas informações que estão vindo dos agentes para uma ficha de notificação similar àquela que eu mostrei para vocês anteriormente. Okay? Gente, isso é feito manualmente, certo? Então, os dados de cada paciente, eles serão transferidos para o meio digital em um arquivo único, posteriormente a vigilância epidemiológica ter transformado isso em um único arquivo manual, certo? Então, somente depois disso, que essas informações, esses dados desses pacientes vão ser lançados no meio digital. Bem, os dados, eles são transmitidos para os níveis hierárquicos superiores com esse sistema de vigilância epidemiológica. O que está acontecendo com isso? Então, as unidades de saúde, né, cada agente passou para a vigilância epidemiológica, essa, por sua vez, reuniu essas informações em um único documento, tornou isso, de alguma forma, digital, okay? E vai passar esse arquivo para quem? Para a Secretaria Municipal de Saúde. E, posteriormente, vai encaminhar por uma regional, que vai para a Secretaria Estadual de Saúde e, então, chega lá no Ministério da Saúde. Certo, pessoal? Bem, isso daí, esse processo da vigilância epidemiológica municipal, pode ser enviado para a regional ou ainda vai diretamente para a Secretaria Estadual através do e-mail, do disquete ou desse sistema de transferência de lotes de internet, que vocês estão visualizando aí na imagem, por esse globo, e escrito SysNet. Certo? Então, a forma como isso vai ser encaminhado, né, o modo digital que isso vai ser enviado, essa documentação, vai depender da estrutura de cada município. Okay? Bem, quando esses dados, né, chegam no SysNet, nós temos aqui, então, um grande banco de dados, que nós chamamos o banco de dados em si de SINAM. Okay? Esse banco de dados ele é operacionalizado nas 3 esferas de governo. E eu gostaria que vocês respondessem para mim se vocês acreditam, né, que possa estar ocorrendo algum tipo de subnotificação dos casos da Covid-19 no Brasil, considerando que toda essa nossa estrutura, né, desde lá quando o dado é essencialmente coletado até chegar no Ministério. A maioria das respostas foi que sim, que a maioria das pessoas acreditam que pode sim estar tendo subnotificação. Infelizmente, é essa sensação que a gente tem diante dos fatos, né, que nós estamos vivenciando. Esse grande banco de dados, que é o SINAM, neles estão esses dados que são coletados dos pacientes. Okay? Mas a minha pergunta para vocês como nós temos acesso a esses dados? E aí eu deixei destacado em vermelhinho o quê? Quem que acessa os dados que estão nesse banco de dados gigante do SINAM? Sistema de Informação de Agravo de Notificação. Quem que tem acesso a esse grande banco de dados? Somente profissionais cadastrados no sistema. Então, somente pessoas autorizadas, nós, sociedade civil, pesquisadores, não temos acesso a esse banco de dados. Então, como temos acesso a esses dados? É o que eu pergunto para vocês. Eu gostaria de saber como vocês estão se informando. Okay? Bem, pessoal, nós temos acesso apenas aos dados consolidados. E é isso que nós chamamos de informação. É o dado analisado e contextualizado. Então, nós coletamos essas informações, vamos dizer assim, né, os dados consolidados, de modo indireto. Então, alguns pesquisadores também chamam esses dados consolidados
de dados secundários. Okay? Mas vocês vão ver muita gente aí simplesmente chamando eles de dados, certo? Bem, então, como coletar informações? Vejam bem, como nós não temos acesso aos dados, aqueles elementos puros que foram inseridos lá no sistema, senão nós não temos acesso a eles, nós nos informamos a partir de dados consolidados disponíveis em plataformas, ok? Oficiais, certo? Então, essa coleta de dados secundários por nós, sociedade civil, se dá a partir de fontes oficiais do governo. E aí, para exemplificar aí, eu coloquei o exemplo da cidade de Volta Redonda, ela disponibiliza, né, os dados consolidados que constam nesse sistema, se não relativo à cidade dela, na plataforma oficial, no site do município, ok? Bem, eu acredito que as secretarias estaduais de saúde também tenham algo do tipo, mas eu não busquei isso a nível estadual. Aí agora o que vocês estão visualizando aí são bancos de dados, né, plataformas de acesso à informação a nível federal. São interessantes, vale a pena vocês conferirem, né? Para ilustrar, eu trouxe essas 3 plataformas aí para vocês darem uma olhadinha. Vocês já chegaram a responder essa enquete aí de como vocês estão obtendo informações sobre a Covid-19. Enquanto não vem o resultado, seguindo, o que vocês estão visualizando aí é uma informação que foi extraída de uma daquelas bases que eu apresentei para vocês, né? Ela apresenta um painel dos insumos a nível nacional e estadual. Eu achei ela muito interessante e ela é importante para a gestão desses suprimentos que vocês conseguem visualizar aí. Tem álcool gel, teste rápido, avental, tem vários insumos aí do sistema disponível no Ministério da Saúde, né? Bem, elas são interessantes para a gestão de suprimentos em si do Ministério e também podem auxiliar a sociedade civil, né, que de um modo geral pensa em alguma alternativa de ajuda à nação e quais iniciativas seriam interessantes. Okay? Aí, vou chamar a atenção de vocês, não sei se está todo mundo com disponibilidade aí de papel, lápis, caneta à mão, mas eu gostaria que vocês anotassem uma informação que consta aí na tela, não sei se vocês vão conseguir ver perfeitamente, se não, já menciono, na parte, isso aí, Mara, nessa partezinha aí que está falando de teste rápido, todo mundo está conseguindo ver essa setinha aí? Então, aí tem um número informando a quantidade de testes rápidos que nós temos disponíveis no Ministério da Saúde. Okay? Então, está na casa já de 5 milhões. Nós temos 5 milhões de testes rápidos, né, disponibilizados aí a nível nacional, gente. Esse dado é a nível nacional. Então, vou pedir que vocês já anotaram aí esse número. Então, mais para frente, a gente vai retornar nele, ok? Poxa, legal. Interessante. Depois a gente pode fazer uma análise disso daí. Bem, anotaram aí, pessoal, esse número? 5 milhões de testes rápidos disponibilizados, então, que nós temos. Bem, seguindo aí, nós temos mais informações. Essa informação e a do slide seguinte apresentam um painel geral dos casos de uma forma consolidada, tanto a nível nacional quanto a nível estadual. Vamos apresentar alguns gráficos interessantes sobre a evolução do surgimento de novos casos, infelizmente também relacionado a óbitos, a gente tem essa evolução do surgimento de óbitos. É uma informação importante que nós temos nessa base de dados para pesquisas que eu vou apresentar aí mais para frente. Nós temos uma informação sobre a evolução do surgimento de novos casos.
Então, essas informações que eu apresentei foram das 2 primeiras plataformas que eu apresentei no slide logo no início. A terceira plataforma DataSUS, foi a última plataforma que eu deixei disponibilizado lá para vocês pesquisarem. É um tabulador genérico que permite a gente organizar dados consolidados de forma rápida, conforme a consulta que a gente deseja fazer. Então, nessa plataforma do DataSUS, a gente consegue fazer correlação de alguns dados consolidados. Bem, essa plataforma ela vai gerar informações de bases de dados do Sistema Único de Saúde, do DataSUS. Infelizmente, né, essas informações lá estão defasadas, se a gente for comparar com as outras 2 plataformas que falamos até aqui. Mas mesmo assim, gente, não deixa de ser uma plataforma interessante essa da DataSUS. Eu quero destacar aqui essa frase, né, que está aí logo abaixo, que todas essas informações dependem dos dados oficiais dos países. Então, assim, o Estado, né, a nação, ela precisa atualizar continuamente sua base de dados. Isso é muito importante, a atualização contínua. Na primeira fonte do slide anterior, eu retirei essa imagem aí, do print na tela, no site que coloquei aí para vocês. Eu achei interessante como essa base de dados apresenta as informações. Ela é bem dinâmica, depois, por curiosidade, seria legal vocês entrarem para ver como funciona, vale a pena conferir. E aqui eu quero fazer um parênteses, né? Eu pedi para que vocês anotassem o número total de testes rápidos, certo? Aqui do nosso Ministério da Saúde. Esse número que eu pedi para que vocês anotassem, de 5 milhões de testes rápidos que tem disponível, isso é um dado agora desse mês de maio, do dia 11, a data que eu tenho de última atualização. Até ontem era essa data e esse número, né, que a gente tinha lá de testes rápidos. Bem, aí, retornando para cá, né, para esses slides que a gente está, uma curiosidade é que nessa plataforma aí, de uma universidade, a gente verifica que os Estados Unidos, né, essa canetinha aí que o Mara está riscando para a gente, ótimo. Bem, esse valor, esse número aí se refere aos resultados de teste total realizado nos Estados Unidos. Então, eles já realizaram mais de 12 milhões, né, de testes. Infelizmente, gente, eu não encontrei em base oficial a informação de quantos testes nós já realizamos. Eu sei que a gente tem que tomar cuidado com as comparações. Aqui, inclusive, eu não consigo nem fazer comparação, porque eu não tenho informação suficiente que me permite isso, né? A gente não tem informação oficial de quantos testes o Brasil fez. Okay? Mas eu gostaria de deixar essas informações, né, destacadas aí para reflexão. Okay? E aí eu chamo vocês a refletir o seguinte: é coerente compararmos o avanço da doença entre países com características tão distintas entre si? Pois bem, o que a gente tem de informações oficiais, tanto quali quanto quantitativas, são a base para a construção de modelos matemáticos que descrevem diversos cenários da doença num contexto no qual ela se insere. Okay? Então, assim, à medida que temos informações para a construção desses modelos, nós temos conhecimento sobre o nosso objeto de estudo. Conhecimento que surge da habilidade de criar um modelo mental para a situação experimentada. Então, assim, é muito importante a gente levar em consideração aspectos relacionados à faixa etária da nossa população, a quantidade de habitantes, as questões de moradia da nossa população, em situações. Inclusive, eu vi até um estudo, aqui, fazendo bem parênteses rapidinho, diferenças assim relativas até entre cidades.
e tirar internações. Então, a gente tem que tomar muito cuidado ao fazer essas análises. Então, o que a gente tem de estudo nesse sentido de tentar construir um modelo matemático para descrever os cenários da doença no contexto em qual ela está se inserindo? E aí vai ser o objeto agora dos nossos próximos slides. Vocês viram o resultado aí da pesquisa, né? Ficou meio a meio. Então vamos refletir mais um pouquinho sobre isso aí. Nesse slide no próximo, eu deixarei aqui para vocês 2 estudos. Um da UFMG, que é esse que está apresentado ali, e no próximo nós temos um estudo da Universidade Federal de Pelotas. São estudos que estão sendo realizados, ok? Esses estudos me chamaram a atenção, pois eles podem nos ajudar a entender a importância das medidas protetivas que estão sendo tomadas. E o que a gente pode obter, né, pessoal, de aprendizado com essas duras lições que a gente está passando. Eu vou entrar em detalhamento dos estudos em si. São estudos interessantes que, nos encontros futuros, de repente, a gente poderia até entrar e trabalhar um pouquinho a abordagem de cada um deles. O que eu quero dizer para vocês, em essência, é que a compreensão, a análise, síntese necessária para a tomada de decisões inteligentes, elas são realizadas a partir do nível do conhecimento. Né? E aí eu trouxe aqui para vocês essa ilustração da pirâmide, eu acho ela bem didática, para apresentar como o conhecimento humano ele é construído. Né? Então, vejamos, nós temos um nível de dados, de informação, chegamos ao conhecimento, para então termos uma compreensão, análise, e conseguirmos fazer uma síntese da situação que é vivenciada. Então, o direcionamento ao topo dessa pirâmide, nada mais é do que a busca do conhecimento humano sobre algo, somente é possível através da estatística, que vai se fundamentar na teoria das probabilidades para descrever de maneira simplificada os problemas do nosso mundo. Como uma mensagem final, o que eu quero deixar para vocês é que é necessário testar. A gente precisa disso porque nós temos inúmeros fatores que nos distinguem de outras nações. E se a gente quer entender o comportamento da evolução dessa doença, né, no nosso país, na nossa região, nós precisamos necessariamente testar. Por isso é tão importante a gente ter um olhar crítico, um olhar de reflexão sobre os dados que a gente está utilizando para poder fazer essas análises, porque precisamos levar em consideração variáveis, como as que eu já falei, estão ali. Precisamos levar em consideração a nossa população, a nossa estrutura etária, a nossa infraestrutura do sistema de saúde. Só assim a gente vai conseguir avaliar por que uma localidade está saindo melhor do que a outra e o que a gente pode aprender com isso, certo? Então, assim, em encontros futuros, nós podemos falar sobre como se pode tratar os dados, informações coletadas em cada etapa daquela pirâmide que estava no slide anterior. E, nesse momento, eu quero agradecer a todos por esse momento de reflexão, né? E passo a palavra para a professora Numara. Muito obrigada. Na semana que vem, a professora Paula vai falar da ferramenta da qualidade na pandemia. A professora Amanda vai falar um pouco da gestão de saúde e segurança, também nesse viés da pandemia, né, da importância da metrologia nesse momento. E o professor Wislan vai falar também de medição de temperatura na pandemia. Essa é a parte 2 da nossa live. E agora é o momento de realmente, se tem dúvidas, né? E a gente tem uma enquete também no final, que é a nossa última enquete, para poder ter a pesquisa de satisfação de vocês. Se vocês gostaram do nosso encontro, se desejam alterar o horário, essas coisas. Mas vou pedir para vocês colocarem aí no chat se alguém tem interesse em fazer pergunta. Já vi aqui, peraí. Já tem um monte de pergunta, hein? Bianca, essa pergunta é para você, tá? Você acredita que os testes rápidos são importantes na tentativa de atingir o maior número de pessoas testadas para uma medida mais apropriada de distanciamento, ou seria melhor investir mais em leitos de UTI com respiradores?
dado o elevado número de óbitos no país, que infelizmente nas últimas 24 horas atingiu a marca de 1.188 óbitos? Assim, eu acho que são coisas diferentes, né? Eu acho que tem que se investir nas duas coisas. Mas, na minha opinião, quanto mais você investe nos testes, mais você consegue, se isso tivesse sido investido desde o começo, né? Mais você consegue ficar quem está com Covid, né? E isolar essas pessoas. E assim ter menos transmissão, né? E com menos transmissão, você acaba tendo menos pessoas nos hospitais e menos pessoas, assim, precisando de respiradores. Até porque no momento, né, a gente não tem nenhuma droga, né, que a gente diz droga, medicamentos comprovados que realmente sejam 100% eficazes para realmente tratar a doença. A gente tem alguns estudos, uns dizem que sim, da cloroquina, outros dizem que não. Alguns vermicidas também. Tem o caso do anticoagulantes, né? Mas nada ainda é muito certo, é algo tudo muito novo, né? Então, para mim, uma coisa não anula a outra. Mas, ao meu ver, os testes, assim, em sua ampla, né, atingir um amplo número de pessoas, ajuda, sim, com que essas pessoas fiquem mais em isolamento. Apesar que, infelizmente, até na nossa região, né, eu verifiquei que em algum jornal, acho que foi no Diário do Vale, que algumas pessoas foram procuradas em casa porque estavam sendo assistidas num programa e elas não estavam em casa mesmo tendo apresentado teste positivo para a Covid. Então é algo também que a população tem que se conscientizar, tá certo? Espero ter te respondido. A segunda pergunta, Bianca, também para você, que é do Davi. Existe alguma ISO que normatiza o que fazer com os dados obtidos? Olha, eu não conheço nenhum tipo de ISO que fale sobre pandemia, em geral, até porque realmente, assim, é algo que ninguém esperava muito, né? É um risco. Mas a gente pode pesquisar para uma próxima live, né? Ver quais tipos de ISO que podem englobar, né, certo tipo de coisas desse tipo. Mas não acredito que tenha tido uma somente para tratar esses dados. Eu acredito que não tenha. Obrigada, Bianca. Tem uma pergunta aqui do Zambroni, que ele botou para quem quiser responder, mas eu acho que fica mais voltado para a Norma também, né? Como são feitas as pesquisas, como as estatísticas em termos de porcentagens? Então, nós temos um estudo que é até aquele, não sei se a Numara vai conseguir colocar na apresentação, um estudo da Universidade de Pelotas, que está sendo, como dizer, patrocinado, não é bem essa palavra, junto do Ministério da Saúde. Bem, essa pesquisa é uma pesquisa por amostragem da população, né? Iniciou agora em maio, não sei se está bem no que você está perguntando em si, acredito que sim. Então, a gente tem aí rolando uma pesquisa por amostragem da população, vão participar indivíduos, né, selecionados de todas as regiões do país, ok? Serão 3 fases essa pesquisa, a gente pode trabalhar vários temas aqui dentro, precisaria de uma live para isso, né? Bem, vão ser 3 fases, uma fase já ocorreu, a segunda, se eu não me engano, está para ocorrer agora, em finalzinho de maio, ok? A ideia é ter cerca de 100 mil pessoas testadas. Eu não li detalhado, mas parece que são os testes rápidos que serão aplicados. E tem exatamente essa intenção de verificar o quê? Como está o comportamento do vírus, né, no nosso país. Então, vai ser uma pesquisa, é a pesquisa mais ampla que nós temos nesse sentido. Okay? E aí a gente pode trazer nas próximas lives um detalhamento maior desse estudo. A pergunta do Davi é a seguinte, Miriam. Na sua opinião, os dados puros do Covid deveriam ser públicos ou serem levados e tratados por pessoas mais especializadas no assunto? A minha opinião acho que tem que ser público. A partir do momento que você omite os dados e informações reais, você impede que a população tenha a visão real do problema e a partir do momento que você coloca esses dados só na mão de um grupo. Então, eu acho que você tem que ter as duas coisas.
os dados reais disponíveis, os dados puros, como chamam, né? Disponíveis à população e um grupo trabalhando com eles. Como foi, como eu falei aí também um pouquinho do pessoal do BIPM, que está trabalhando com esses bancos de dados, de informações que eles estão recebendo, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. O João Pedro falou que gostaria de fazer uma ressalva na fala da Miriam. Tudo bem. Queria só fazer uma observação que, assim, os dados estarem ou não ao acesso do público não está fazendo muita diferença, pelo menos aqui no Brasil, porque, assim, claro, os dados, para mim, têm que ser públicos e não tem outra, é que essa informação tem que ser interpretada e tem que estar na mão das pessoas certas. Por exemplo, se a informação está aí para o público, que é uma coisa ruim, mas vem um cara que tem uma certa influência, seja em qual meio for, político, sei lá, técnico, médico, e assim, por algum motivo fala que não é boa, ele vai influenciar o pensamento de todas essas outras pessoas. Então, eu acho que, além de ser de fácil acesso para a população como um todo, essa informação tem que chegar na mão das pessoas certas para poder tomar as decisões certas, entendeu? Muito obrigada pela contribuição, João. A Norma levantou a mãozinha aí que ela quer complementar também. Essa questão de dar publicidade aos dados requer o problema de tipo, esses dados que estão na base, né, no Sinan que eu falei para vocês, eles são dados individuais. Então, ali tem informações individual, pode ser minha, sua, né, de todos nós que estamos aqui, que fomos notificados. Então, tem essa questão do porquê não tornar esses dados, né, primários públicos, né? O que é tornado público são os dados consolidados. Então, esse é o principal motivo desses dados puros, como, né, vocês estão colocando aí, não serem divulgados, ok? Por isso que é tão importante, outra coisa que eu quero deixar destacado aqui, de reflexão para vocês, a informação e o conhecimento, né, que a gente extrai a partir de dados consolidados, tem que ter um olhar de reflexão exatamente por conta dessa fala que o João Pedro, certo? Isso. A gente tem que tomar muito cuidado nas nossas análises, e eu quis trazer aqui para vocês exatamente essas plataformas onde vocês vão ter acesso diretamente aos dados oficiais para vocês construírem conhecimento, ok? Então, isso é muito importante agora, e nesse primeiro momento eu quis trazer essa reflexão aqui para vocês, exatamente por nós sermos, vamos dizer assim, academia, né? Então, vamos trabalhar essa ideia que a gente precisa coletar essas informações e a gente precisa de dar uma interpretação a elas, ok? A gente, eu, vocês, todos nós, e não somente esperar que a mídia, que outras redes venham, interpretem esses dados para a gente, ok? Então, é legal a gente ouvir o que a mídia e os demais estão falando, os estudiosos também, mas é legal também a gente ter essa análise crítica desses dados. E essa é a principal mensagem, uma das principais mensagens, né, que eu gostaria que ficasse desse encontro. Obrigada, Norma. Bianca, tem mais 2 perguntas aqui para você, e as 2 da Vitória. Há a possibilidade de ter mais laboratórios para testar o Covid-19 e analisar os álcools em gel? E a segunda é a possibilidade da certificação dos equipamentos, materiais e aparelhos medicinais ser mais rápida por causa da nossa atual situação de emergência, como, por exemplo, retirar algumas das normalizações que não tiram a qualidade destes e atuar mais dentro dessas áreas que precisam ter uma evasão maior porque estamos em crise? Vamos lá. Primeiro falando sobre deixa eu ler aqui mais aqui em cima. Sobre os testes, né, de Covid. A gente viu que a cada semana, né, a Anvisa ela libera mais testes, né, ou seja, mais metodologias diferentes para análise de Covid, né? Hoje em dia, pela pesquisa, tem mais de 27 métodos, né, que hoje são liberados para essa análise. Então, assim, tanto que hoje
a gente vê que essa demora na resposta do teste, ela está sendo menor, mesmo o número de infectados hoje sendo maiores do que no começo, né? Isso é algo que a gente vê. Em relação ao álcool em gel, eu também falei isso na apresentação, né? Que as farmácias de manipulação, os institutos de pesquisa, etc., eles estão podendo produzir, né? É claro que há um tipo de aceitação da Anvisa, mas em menor escala, né? Há uma fiscalização, mas bem menos avançada, mais sucinta do que o normal, justamente para suprir essa demanda, né? Como foi o caso que a gente viu do próprio IFRJ. O que a gente tem que tomar cuidado é da onde se compra também esse álcool em gel. Não, às vezes, a evidência da gente se proteger, pelo contrário, né? Então, verificar também essas fontes, né? Não comprar do vizinho, do cara que está vendendo na esquina ou na rua, né? Eu vi várias coisas no Facebook e eu, como química, quase me matei, que era misturar gel de cabelo com álcool, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, se fosse simples assim, não teriam farmácias só para isso, não teria um selo para isso, uma acreditação, ou seja o que for, né? Uma fiscalização da Anvisa para isso. Então, não façam esses produtos em casa, isso é super perigoso. Então, realmente, vê a procedência disso, tá? É super importante. Sobre a outra pergunta, tanto a Miriam quanto eu, a gente falou sobre o caso das portarias, né? Que tiveram, que justamente facilitaram, né? Justamente a entrada desses produtos, né? De proteção individual ou de equipamentos no mercado atual, ou facilitaram a venda deles, né? Mas sendo que isso, gente, é sempre pelo período de pandemia, não vai ser para sempre assim. E mesmo assim, há um tipo de fiscalização reduzida. Teve até algumas máscaras, vai ser o trabalho da Paula na semana que vem, se eu não me engano, né, que foram reprovadas, etc., mesmo vindo, que também não é qualquer produto que pode entrar no mercado. Mas sim, houve uma flexibilidade maior nessa aprovação desses produtos, tá certo? Obrigada, Bianca. O Pedro Lucas perguntou: nesse cenário do Brasil, onde uma pessoa contamina pelo menos outras 3, é possível estatisticamente achatar a curva apenas com distanciamento social ou é necessário o lockdown? Norma, você quer responder essa para a gente? Não, depende muito. Nós precisamos de testes para a gente poder saber qual que é a real situação aqui na nossa região, no nosso país, para poder tomar essas medidas, ou mais severas, como lockdown, ou não. De fato, gente, assim, esse isolamento parcial, ele é necessário. Então, quem puder fazer, né, quem teve a oportunidade de fazer as atividades de modo remoto, façam e permaneçam em casa, né? Porque também tem gente que foi permitido fazer o trabalho em casa e não está acreditando muito na evolução dessa doença, ok? Então, é tudo muito novo. O que a gente sabe é que ela evolui exponencialmente. A gente não tem vacinas ainda, não tem medicamentos ainda comprovadamente científicos que atuem para cura, vamos dizer assim. Então, à medida que a gente tem mais certa para isso no momento, é essa questão do isolamento parcial. Então, não diria o lockdown. Para a gente poder tomar essa medida, assim, a gente precisa de testes, né? Para a população seja testada, ou ainda que a gente chega numa situação e, sinceramente, eu desejo que a gente não chegue, né? Que é o crescimento ultra mega exponencial disso, ok? Eu queria só complementar que, assim, eu acho que o lockdown está sendo cogitado porque justamente as pessoas não fizeram o distanciamento social que deveriam. Isso é uma coisa importante. Então, assim, foi feito tudo em etapas. Se as pessoas não cumprirem as etapas, medidas mais severas vão serem tomadas. Na verdade, grande parte da população ela vai ser contaminada, não tem jeito, é um vírus, né? Ele está aí. A intenção justamente era achatar a curva para atender um número maior de pessoas no hospital, porque o nosso serviço hospitalar é muito ruim. Na verdade, não só o nosso, o país, no mundo inteiro, não tem como atingir isso. Mas, infelizmente, a gente viu que no começo lá as pessoas estavam indo à praia, estavam lotando mercados, estavam passeando, Mercadão de Madureira estava lotado, aqui como o Amaral Peixoto, etc.
Então, aí medidas mais cabíveis vão ter que ser feitas porque as pessoas não estão respeitando. E aí a gente não consegue, né? O nosso sistema já está no topo e a gente não consegue atingir mais. Então, aí é preciso tomar mais medidas para poder controlar, né? Já que as pessoas também não estão se conscientizando disso. É só para poder contextualizar um pouquinho aqui, um estudo da UFMG, que eu disponibilizei lá nos slides, é o primeiro estudo, que faz uma previsão de quando a gente não vai ter mais casos novos. Okay? E é um estudo muito interessante que leva em consideração todas essas medidas que os nossos governantes estão tomando, porque essa plataforma, esse estudo, entrem lá, ele é muito dinâmico. Ele é alimentado diariamente. E, claro, os dados dependem das medidas que estão sendo tomadas. E se a população está se conscientizando em relação a isso. Então, só queria fazer um chamado aqui para vocês entrarem lá para vocês verem como que é interessante essa questão de modelar essa situação, né, e como que isso tem tudo a ver com o que nós acabamos de falar aqui agora há pouco. Só isso. E aí, encerrando aqui, gente, com a última pergunta, o Tiago perguntou: vocês, professores, acreditam que a OMS demorou a reconhecer a gravidade do Covid-19? Queria direcionar a pergunta para a Miriam e também lembrar que as outras perguntas e algumas coisas também serão respondidas na próxima live, até porque o tema não se encerra por aqui, né? E aí, muita coisa que já vai entrar no tema da professora Amanda, já vai entrar em outros temas que vai ser importante a presença de vocês nela também. Miriam, fica à vontade. Ok. Então, para poder contextualizar essa pergunta, às vezes a gente tem a pretensão de, diante de um problema, querer que os órgãos tomem uma resposta imediata. Na maioria das vezes não é assim que acontece. O caso da Covid pegou todo mundo de surpresa. Você vê órgãos como a ISO, BIPM, os conselhos de enfermagem, de medicina, nunca viram algo desse tipo antes. Dizem que supera até a questão da gripe espanhola. Então, da minha parte, eu tenho estado bastante satisfeita com o posicionamento da OMS. Ela tem feito os pronunciamentos, ela tem feito ações orientativas e todos os órgãos de principal assim, importância, como eu falei, a ISO e a BPM, que são as duas que eu pesquisei juntamente com o Inmetro, estão alinhadas a essas orientações. Então, eu acredito que tudo se dá numa medida temporal. À medida que a gente toma contato com o vírus e vai vendo como ele acontece em diversos países, é que você vai tomando ações e respostas diferentes. A gente sabe que a evolução da doença se deu de maneira diferenciada em diversos países, né? Então, é preciso tomar muito cuidado com isso, né? Então, você tem que ter um olhar direcionado aí para cada realidade. Então, no meu ponto de vista, eu acho que a participação do MS tem sido satisfatória. Obrigada pela resposta, Miriam. Então, pessoal, a gente vai encerrar por aqui. E queria muito agradecer a participação de todos vocês, principalmente também o pessoal da equipe, né? A professora Bianca, que está aí afastada e veio colaborar com a gente, está fazendo parte desse projeto. A professora Eduarda também, que também está afastada e está colaborando. A professora Norma também, que está aí junto com a gente, que hoje fez a palestra. A professora Miriam. Eu gostei muito, né? Espero que vocês também tenham gostado. E a gente espera encontrar vocês na nossa próxima live também, né? Inicialmente marcada aí para o dia 28. O tema já está definido também, que é a importância da metrologia na pandemia, com a parte 2, né? Com a apresentação do professor Wislan, da professora Paula e da professora Amanda. Espero que o aprendizado de vocês tenha sido grandioso. Para a gente é muito bom também. A gente, nesse momento, nessa primeira live especificamente, a gente não está dentro da nossa zona de conforto, né? A gente teve que trabalhar em prol de buscar informações e avaliar pontos de interesse dentro da nossa área que fosse interessante trazer para vocês. E é isso. Quero muito agradecer mesmo. Quero que os professores também deem suas considerações finais e esperar aí a gente concluir a pesquisa para a gente poder encerrar nossa live
E mais uma vez, estou muito obrigada. Não sai de um dia para o outro a live, né? A gente teve vários encontros para isso. A gente também está se familiarizando com a ferramenta, né? Para a gente também tudo é novo, né? A gente também teve que fazer pesquisa, porque também algumas coisas não é do nosso tema, mas a gente fez tudo com que se tornasse agradável para vocês e para a gente. E eu fiquei bem satisfeita assim, com as perguntas, vendo que vocês estão interagindo. E assim, para mim foi bem válido. Espero que para vocês também tenham sido. E obrigada pela participação de todos. Gente, foi ótimo. Queria agradecer a todos, né? Esse nosso momento de reflexão. Obrigada aí e até mais. Queria agradecer também a presença de todos, a participação. Como a Bianca falou, se a gente não tiver a participação da audiência, todo o nosso trabalho aqui de nada vai ter adiantado. Então, a gente espera vocês na próxima live. Um beijo. Semana que vem eu aguardo vocês. Um beijo. Olá, pessoal. Gostaria de agradecer a todos. Estou muito, mas muito feliz mesmo, pois olhando ali, a gente está fechando aqui fechou com 37 pessoas participando. Então, para a próxima live eu vou falar. Então, chama papai, mamãe, vovô, titio, periquito, papagaio. Chamem quem puder, tá ok? E vamos participar juntos. Vamos fazer desse momento um momento de bate-papo e tornar as coisas de forma mais interativa. Pessoal, um grande abraço, passar bem. Valeu! Obrigado a todo mundo que assistiu aí até o final e até semana que vem. Nilmara, só dá um recado, por favor. Opa! O que está falando, a gente da Eletrotécnica está fazendo um encontro nas quartas-feiras. A gente vai dar um mini curso agora de Arduino. A Nilmara, eu vou pedir para ela encaminhar o convite para vocês. Vocês estão todos convidados, tá bom? E a gente vai mudando esse convite, o tema a cada semana ali, tá bom? A gente deve ter uns 6 encontros para aprender Arduino agora. Se alguém tiver afim, está convidado. E muito obrigada mesmo. Até a próxima. A gente espera vocês.